Bom dia, turma! E aí, beleza? Fiz essa videoaula para vocês, corrigindo aqueles 4 probleminhas que eu propus para vocês na última aula de escalas termométricas. Espero que vocês tenham tentado fazer, porque agora vai a solução. Bem, antes da gente começar a corrigir os problemas, vamos só relembrar um pouquinho aqui da última aula. Na última aula, a gente aprendeu que para converter uma escala termométrica em outra, ou seja, para encontrar a equivalência entre duas escalas termométricas, a gente precisava de 2 pontos de referência, para poder atribuir as duas escalas. Aqui na figura a gente vê, por exemplo, uma escala A e uma escala B. Aqui a gente tem que 20 graus na escala A é equivalente a 10 graus na escala B. E que 70 graus na escala A é equivalente a 90 graus na escala B. Certo? Então, a gente tem duas escalas lineares, elas têm que ser lineares para dar certo, e a gente tem que ter 2 pontos de referência, tá? Então, aqui a gente tem 20 graus A equivalente a 10 graus B, e 70 graus A equivalente a 90 graus B. Aí depois, a gente pega um ponto arbitrário em cada escala, entre esses 2 pontos de referência. Então, aqui a gente pegou aqui um ponto entre 70 e 20, e na outra escala um ponto entre 90 e 10. Aí depois a gente aplica a regrinha de 3, A gente faz que esse ponto intermediário que a gente pegou, esse ponto arbitrário, menos o ponto aqui inferior, dividido pelo ponto superior aqui, menos o ponto inferior, é igual a esse ponto arbitrário na outra escala, menos o ponto inferior, dividido pelo ponto superior aqui dessa escala, menos o ponto inferior. Para a gente entender melhor isso, vamos lá para o exercício. Então, nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte: para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e de 10 correspondem, respectivamente, a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente... Bem, o que ele faz aqui é dizer o seguinte: existe uma escala arbitrária, uma escala qualquer, que um estudante de medicina criou, onde ele dá 2 pontos de referência em relação à escala Celsius. Ele fala que 0 graus Celsius é equivalente, ou melhor, 0 graus nessa escala que o estudante criou é equivalente a 37 graus Celsius. E que 10 graus na escala que esse estudante criou é equivalente a 40 graus Celsius. Então, se as duas escalas são lineares e ele me deu 2 pontos de referência, através de uma regrinha de 3, eu consigo descobrir uma escala em função da outra. Tá? Foi o que eu expliquei aqui utilizando essa figura. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que eu faço? Eu chamo essa escala que esse estudante criou de uma escala x qualquer. E represento por tx um valor arbitrário nessa escala. Tá? Então, eu pego um valor tx entre 0 e 10, que são os 2 valores de referência que foram dados. Um valor menor e um valor maior. Então, pega esse tx entre os 2 valores, uma temperatura arbitrária intermediária. E aqui a gente já está representando a temperatura na escala Celsius por Tc. Então, eu pego Tc entre 37 e 40. Então, observe que 37 está relacionado com 0 e que 40 está relacionado com 10. Então, eu peguei Tx entre 0 e 10 e peguei Tc entre 37 e 40. Então, sempre vai ser assim, 2 pontos de referência. Aí você pega um valor intermediário entre cada um desses 2 pontos e depois aplica uma regrinha de 3 simples, onde você vai pegar esse valor de referência arbitrário entre os 2 pontos fixos, menos o ponto inferior, dividido pelo ponto superior menos esse valor de arbitrário, que vai ser igual a outra escala, um ponto intermediário da outra escala, menos o ponto inferior, dividido pelo ponto superior menos o ponto inferior. Então, aqui a gente vai ter Tx menos 0 dividido por 10 menos 0. Então, aqui, Tx menos 0 dividido por 10 menos 0. Isso é igual a Tc menos 37, Tc menos 37, dividido por 40 menos 37.
40 menos 37. Então, aqui eu acabei de montar minha regrinha de 3, ok? Agora, eu vou resolver. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu vou tirar uma escala em função da outra. Aqui eu escolhi tirar a escala TC em função da escala TX. Então, eu vou resolver essa equação do primeiro grau como se o meu valor desconhecido fosse o TC, eu quisesse descobrir o valor dele, ok? Então, aqui a gente tem tx menos 0 é igual a tx, 10 menos 0 é igual a 10. Do outro lado, tc menos 37, continua, e embaixo 40 menos 37, que dá 3. Então, essa igualdade aqui é equivalente a essa aqui, tá? Então, agora a gente vai aplicar aqui o princípio da equivalência, que a gente aprende quando a gente aprende a resolver a equação do primeiro grau. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre isso, podem dar uma olhadinha no vídeo de equação do primeiro grau que eu fiz, vou colocar a sugestão aqui em cima. Você clica e dá uma assistida na aula que vai esclarecer algumas dúvidas, caso você tenha, sobre a equação do primeiro grau, beleza? Então aqui agora eu posso fazer várias coisas. Eu posso multiplicar cruzado, eu posso multiplicar aqui por 3, eu posso multiplicar aqui por 10, eu posso fazer várias coisas. O que eu escolhi foi fazer o seguinte, foi multiplicar esse lado aqui por 3 e esse lado por 3. Quando eu multiplicar esse lado por 3, aqui o 3 vai cortar, vai ficar só TC menos 37. E aqui do lado esquerdo ficou 3TX sobre 10. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou dividir o 3 por 10. E depois eu vou somar 37 dos dois lados. Quando eu dividir 3 por 10, eu vou ter 0,3TX. E aqui, quando eu somar 37 dos dois lados, aqui vai cortar e do outro lado vai ficar 0,3x mais 37. Isso dando igual a TC, que o TC vai ficar sozinho aqui do lado direito. Pronto. Acabei de descobrir o valor de TC em função de TX. Ou seja, eu resolvi como se fosse uma equação do primeiro grau, onde o valor desconhecido é o TC. Tá? Então, eu encontrei o valor de TC, só que eu encontrei o valor de TC em função de TX. Então, TC é igual a 0,3TX mais 37. A segunda etapa da resolução desse exercício é o seguinte. Ele quer saber qual é o valor numérico onde as duas temperaturas são iguais. Tá? Ele quer saber qual é a temperatura onde, tanto na escala do estudante quanto na escala Celsius, elas têm o mesmo valor numérico. Para isso, eu vou chamar Tx de y e vou chamar Tc de y. Então, eu vou ter Tx igual a Tc igual a y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir tanto Tx como Tc por y nessa formulazinha que eu achei, onde relaciona as duas escalas, uma com a outra. Então, aqui onde tem Tx eu vou botar y, onde tem Tc eu vou colocar y. Então, eu vou ter 0,3y mais 37 igual a y. Novamente, virou uma equação do primeiro grau. Só que agora o valor desconhecido, a incógnita, é o y. E aqui eu vou encontrar um valor numérico para o y. Tá? Quando eu só tenho uma letra, eu encontro um valor numérico. Quando eu tenho mais de uma letra, eu encontro uma em função das outras. Beleza? Então aqui eu tenho uma equação do primeiro grau e uma incógnita, e eu vou descobrir o valor numérico. Então o que eu faço aqui? Bem, eu vou subtrair 0,3y dos dois lados, ok? Então aqui vai ficar 0,3y menos 0,3y vai cortar. Aqui eu vou ter 37 igual a y menos 0,3y. Então, eu escrevo só ao contrário. Então, y menos 0,3y igual a 37. Y menos 0,3y é igual a 0,7y. Então, eu tenho 0,7y igual a 37. Agora, eu divido os dois lados por 0,7. Tá? Uma maneira de falar, entre aspas, seria como se eu jogasse 0,7 para o outro lado dividindo, tá bom? Então aqui eu vou ter y igual a 37 dividido por 0,7. Fazendo as contas, isso vai me dar aproximadamente 52,86. O que isso significa? Que na temperatura criada pelo estudante e na temperatura dada em graus Celsius, 52,86 equivale ao mesmo valor nas duas temperaturas, ou seja, 52,86 graus na temperatura X é igual a 52,86 graus Celsius. E é isso que o exercício pede, né? O valor numérico que corresponde às duas temperaturas, 52,86. Aqui eu aproximei por duas casas decimais, mas eu poderia aproximar por uma só. Tá? Aproximando por uma só vai dar 52,9 aproximadamente. Mas duas casas decimais eu acho que é o razoável para responder esse exercício. Beleza? Vamos para a próxima.
Bem, aqui diz que um certo dia um viajante verificou que a temperatura local acusava X graus Fahrenheit. Se a escala utilizada tivesse sido a Celsius, a leitura seria 52 unidades mais baixa. Qual o valor dessa temperatura? Bem, o que ele me diz aqui nesse problema, né, ao ler o problema, interpretar o problema, eu vejo diretamente que ele está dizendo que X graus na escala Fahrenheit é equivalente a X menos 52 graus na escala Celsius. É o que ele fala aqui, ó. X graus na escala Fahrenheit, se eu tivesse medido em Celsius, daria 52 unidades mais baixa, ou seja, seria X menos 52. Então, o que ele está dizendo é justamente isso, que X graus na escala Fahrenheit é equivalente a X menos 52 graus na escala Celsius. Então, eu vou pegar a nossa formulazinha, que relaciona a escala Fahrenheit com a escala Celsius, e vou substituir os valores. Vou chamar a temperatura na escala Fahrenheit de X e vou chamar a temperatura na escala Celsius de X menos 52. Vou fazer as contas, tá? Novamente vai virar uma equação do primeiro grau. Então aqui, TF igual a X e TC igual a X menos 52. Então eu tenho, substituindo, X é igual a 32 mais 1,8 vezes X menos 52. Aqui eu boto um parênteses, porque X menos 52 está no lugar do TC. Isso é equivalente a X igual a 32 mais 1,8x menos 93,6. O que eu fiz aqui? Apliquei distributiva. 1,8 vezes x, 1,8x. 1,8 vezes menos 52, menos 93,6. Que é equivalente a... Agora o que eu faço? Reduzo os termos semelhantes. Primeiro eu repito o x do lado esquerdo, repito 1,8x do lado direito e faço um número com o número. 32 menos 93,6, que dá menos 61,6. Agora eu subtraio x dos dois lados. Aqui x menos x vai dar 0. E aqui 1,8x menos x, que vai dar 0,8x. E depois eu somo 61,6 dos dois lados. Aqui vai sumir e do lado aqui esquerdo vai ficar 61,6. Aí depois eu só escrevo ao contrário, né? Então aqui eu vou ter 0,8x igual a 61,6. Lembrando que isso são técnicas, né, de resolução de equação do primeiro grau, que a gente está utilizando aqui, né, bastante o princípio da equivalência, beleza? Se tiver dúvida, dá uma assistida na aula de equação do primeiro grau lá, que eu falo sobre isso lá. Vou deixar aqui o link aqui em cima, é só você clicar. Então, agora o que eu faço? Jogo 0,8x para o outro lado. Ou, matematicamente dizendo, divido os dois lados por 0,8. Então, vou ter x é igual a 61,6 dividido por 0,8. Fazendo as contas, isso dá 77. O que eu descobri? Que a temperatura medida na escala Fahrenheit, que ele chamou de X, é igual a 77. Então, ele mediu 77 graus Fahrenheit. Tá? Então, em Fahrenheit, a temperatura procurada é 77. Agora, em graus Celsius. Ora, ele falou que se medisse em graus Celsius, seria 52 unidades mais baixa. Então, se ele fosse medir essa temperatura que está em Fahrenheit, 77 graus Fahrenheit, em graus Celsius, era só ele subtrair 52, que acha o valor na escala Celsius. Foi o que eu fiz. X menos 52 é igual a 77 menos 52. Quanto que vale 77 menos 52? 25. Ou seja, a temperatura na escala Celsius é igual a 25. Então, 77 graus na escala Fahrenheit e 25 graus na escala Celsius. Beleza? Vamos para a próxima. Bem, aqui a gente tem o seguinte. Esse problema é muito parecido com o outro, né? Só que o outro ele dizia que uma temperatura na escala Celsius era equivalente a uma outra temperatura na escala Fahrenheit, ele dava qual era essa relação, né? Ele dizia que x era igual a x menos 52. Aqui não, aqui ele já diz o seguinte, ó. Ele fala que o quíntuplo de uma certa indicação de temperatura registrada num termômetro graduado na escala Celsius excede em 6 unidades o dobro da correspondente indicação na escala Fahrenheit. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse problema numa equação matemática. Tá? E depois ele pede a temperatura medida em Kelvin. Observe que ele pede em Kelvin. Então, o que eu entendo aqui? Bem, o quíntuplo significa multiplicar por 5. O dobro significa multiplicar por 2.
excede 6 significa somar 6. Então, o que ele está dizendo? Que o quíntuplo da temperatura na escala Celsius é igual a 6 mais o dobro da temperatura na escala Fahrenheit. Quando ele fala excede em 6 unidades, ele está dizendo que se eu somar 6 a temperatura na escala, ao dobro da temperatura na escala Fahrenheit, eu vou encontrar o quíntuplo da temperatura na escala Celsius. Tá? É um probleminha bem canônico. Então vamos lá. Então eu tenho que 5Tc é igual a 6 mais 2 vezes Tf. Isso implica em Tf ser igual a 5Tc menos 6 sobre 2. O que eu fiz aqui? Eu joguei o 6 para o outro lado, troquei o sinal, então ficou 5Tc menos 6. E depois peguei esse 2 aqui e joguei dividindo lá para o outro lado também. Então ficou 5Tc menos 6 sobre 2. O que eu fiz foi resolver essa equação do primeiro grau para encontrar Tf em função de Tc. Então eu achei que Tf é igual a 5Tc menos 6 sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar essa fórmula aqui, que relaciona a escala Fahrenheit com a escala Celsius, que é sempre a mesma, e vou substituir os valores. Aqui onde tem Tf, vou botar o valor que eu achei aqui, 5Tc menos 6 sobre 2. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma equação do primeiro grau e uma incógnita só. Ou seja, quando eu resolvo uma equação do primeiro grau e uma incógnita, eu encontro um valor numérico. Isso significa que eu vou achar o valor de Tc. Tá? Vou achar quanto que é essa temperatura em graus Celsius. Beleza? Então eu tenho que 5Tc menos 6 sobre 2 é igual a 32 mais 1,8 Tc. Novamente, a equação do primeiro grau. Multiplico os dois lados por 2, ele vai sumir daqui. E aqui, multiplicando tudo isso aqui por 2, eu vou ter 2 vezes 32, que dá 64. E 2 vezes 1,8, que dá 3,6. Então, vou ter 5Tc menos 6 igual a 64 mais 3,6. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar 6 dos dois lados e vou subtrair 3,6 dos dois lados. Então, vou ter 5Tc menos 3,6 e 64 mais 6. 5 menos 3,6 dá 1,4. Então, 5Tc menos 3,6 Tc dá 1,4 Tc. E aqui, 64 mais 6 dá 70. Então, eu vou ter 1,4 Tc igual a 70. Dividindo os dois lados por 1,4, aqui vai cortar, vai ficar só o Tc. E aqui eu vou ter 70 dividido por 1,4, que dá 50. Fazendo as contas, dá 50. O que isso significa? Que a temperatura, tá, registrada na escala Celsius é de 70 graus. Se ele tivesse pedido a resposta na escala Celsius, já estava respondido. Só que ele pediu na escala Kelvin. Para isso, eu vou ter que converter essa temperatura que está na escala Celsius para a escala Kelvin. O que eu vou fazer? Vou usar essa fórmula que a gente aprendeu na última aula, que relaciona a escala Kelvin com a escala Celsius. Então, aqui diz que a temperatura na escala Kelvin é igual a 203 mais a temperatura na escala Celsius. Então, aqui onde tem a escala Celsius, eu vou trocar pelo valor numérico que eu achei para ela, 50. Então, onde tem Tc aqui, eu troco por 50. Então, eu vou ter que 50 graus na escala Celsius é equivalente a 273 mais 50, que dá 323 na escala Kelvin. Então, isso significa que a resposta, né, procurada, o que o exercício pede, é 323 Kelvin. Lembrando que Kelvin eu não preciso falar a palavra grau, eu falo apenas 323 Kelvin. Tá? Nem falo a palavra graus e nem uso o símbolozinho de grau, que é aquela bolinha, ok? Só boto 323 Kelvin, com K maiúsculo. Próximo exercício. Bem, nesse exercício aqui, fala de variação de temperatura, né? Um pouquinho diferente dos outros três. Ele fala que uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água na escala Kelvin e Fahrenheit foi de... Bem, a gente sabe que para calcular a variação de temperatura, a gente tem que pegar uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Tá? Se a temperatura final for maior, é porque essa variação foi positiva. Se a temperatura final for menor, porque a variação é negativa. No caso aqui, a gente tem a variação positiva, porque eu tenho um valor menor e ela aumentou. Então, é uma variação positiva. Então, para eu calcular essa variação, eu pego o valor final menos o valor inicial. Então, 80 menos 25 vai dar 55. Ou seja, a variação de temperatura na escala Celsius foi de 55 graus Celsius, beleza? Só que a variação de temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit não é igual. Tá?
Quando eu vario 1 grau na escala Celsius, eu vario 1,8 graus na escala Fahrenheit. Ela só é igual na escala Kelvin. Quando eu vario 1 grau na escala Celsius, eu também vario 1 grau na escala Kelvin. Então, para a escala Kelvin, a variação de temperatura é igual. Isso significa que a resposta aqui em Kelvin já está direta aqui, 55. Se ela variou 55 graus na escala Celsius, então ela variou 55 graus na escala Kelvin também. Tá? O que diferencia na escala Fahrenheit, que toda vez que eu vario 1 grau na escala Celsius, eu vario 1,8 graus na escala Fahrenheit. O que isso significa? Vamos lá. A gente sabe que 0 graus Celsius é equivalente a 32 graus Fahrenheit. Então, se eu aumentar 1 grau na escala Celsius, ou seja, se eu aumentar de 0 para 1, isso significa que na escala Fahrenheit eu vou aumentar de 32 para 33,8. Porque esse 1 que eu aumentei lá na escala Celsius equivale a aumentar 1,8 na escala Fahrenheit. Então, 0 aumentou 1, foi para 1. Então, o 33, quando eu aumento 1,8, vai para... 33 não, 32. Quando eu aumento 1,8, vai para 33,8. Se eu aumentar 2 graus na escala Celsius, então eu vou aumentar 2 vezes 1,8 na escala Fahrenheit, ou seja, vou aumentar 3,6 na escala Fahrenheit. Isso significa que 2 graus na escala Celsius é igual a 35,6 graus na escala Fahrenheit, e assim sucessivamente. Se eu aumentar 3 na escala Celsius, eu aumento 3 vezes 1,8 na escala Fahrenheit, ou seja, 5,4. Então, 3 graus Celsius é equivalente a 37,4 graus na escala Fahrenheit, e assim vai. Tá? Observando essa relação entre as variações, eu consigo montar uma formulazinha que diz o seguinte: a variação na escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação na escala Celsius. Então, se eu botar 1 aqui, eu encontro 1,8 aqui. Se eu botar 2 aqui, eu encontro 3,6. Se eu botar 3, 5,4. E assim sucessivamente. Isso significa que quando eu tenho uma variação na escala Celsius, para eu achar a variação equivalente na escala Fahrenheit, basta eu pegar essa formulazinha aqui e no lugar da variação em escala Celsius escrever o valor numérico. Foi o que eu fiz. A gente viu que variou 55 graus na escala Celsius. Então, usando esta formulazinha aqui, eu vim aqui para descobrir o valor da variação na escala Fahrenheit. No lugar de ΔTc, eu escrevi 55. Né? Lembrando que ΔTF é a maneira genérica que a gente tem de representar uma variação. Então, ΔTF é a variação da temperatura na escala Fahrenheit. Tá? Essa maneira de representar a variação ela serve para qualquer outro tipo de variação. Por exemplo, a variação de tempo. ΔT, onde o T é o tempo. Então, é tempo final menos tempo inicial. Variação de velocidade. ΔV, onde V é a velocidade. Então, isso é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Para a variação de temperatura, né, se eu chamar TF é temperatura na escala Fahrenheit, então ΔTF é temperatura final menos a temperatura inicial. Só que eu uso essa relação entre as duas variações, nas duas escalas. Aí eu consigo descobrir a variação na escala Fahrenheit. Então aqui eu vou ter 1,8 vezes 55 é igual a 99. Professor, e se eu não quiser usar essa fórmula aqui, tem outra maneira de fazer? Tem, mas aí tu vai ter que fazer assim. Tu vai ter que pegar o 25 graus na escala Celsius e transformar na escala Fahrenheit, usando aquela formulazinha, essa fórmula aqui, né, onde você relaciona as duas temperaturas. Então, e depois vai ter que pegar 80 graus na escala Celsius e também transformar para a escala Fahrenheit, usando a mesma fórmula. Depois você vai pegar esses dois valores e vai subtrair o valor equivalente a 80 menos o valor equivalente a 25. Tu vai achar o mesmo valor, 99. Tá? Só que aí tu vai fazer muito mais conta, assim é mais rápido. Essa fórmula aqui é sempre a mesma. Sempre quando falar de variação de temperatura, tu pode usar sempre essa fórmula aqui. Então, fazendo as contas, 99 graus Fahrenheit. Isso significa que a variação de 55 graus Celsius equivale à variação de 99 graus Fahrenheit. E em relação à temperatura em Kelvin, eu já falei que é igual, a variação é igual. Então, 55 graus Celsius equivale a 55 Kelvin na variação na escala Kelvin. Então, a resposta é 55 e 99, respectivamente. Então, escala Kelvin, 55, Fahrenheit, 99. Lembrando que eu estou falando de variação de temperatura. Beleza? Então, a gente já corrigiu as 4 questões, tá? Espero que vocês continuem estudando.
e aguardem a segunda aula, que a gente vai falar de capacidade térmica, tá? Então, a gente vai continuar o nosso estudo, essa parte de escalas termométricas, a gente vai parar um pouquinho e vai falar de capacidade térmica e depois de dilatação linear, dilatação volumétrica e dilatação superficial. E a gente vai dar prosseguimento, a gente vai continuar a nossa aula, beleza? Então, um abraço a todos e bons estudos.